Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Maicon Fernando e na nossa aula de língua portuguesa de hoje a gente vai trabalhar com texto narrativo e também com adjetivos. Então, bora lá? Pessoal, então, como sempre, antes de começar, lavem bem as mãos. Sentem em um lugar tranquilo, peguem o caderno de vocês, a apostila da semana, que é 021, lápis e borracha para fazer algumas anotações, beleza? Então, como eu disse agora há pouco, nós vamos falar com texto narrativo. Já de antemão eu falo, pessoal, texto narrativo é aquele texto mais conhecido que nós temos, tá? Já de antemão eu falo para vocês, os textos narrativos são aqueles mais comuns que nós conhecemos, que são aqueles textos que narram uma história, tá? Então, se a gente seguir aqui a seta, a gente tem alguns exemplos de textos narrativos, como por exemplo, romance, novela, conto, crônica, fábula, entre outros. Então, todos esses textos aqui são considerados textos narrativos. Então, a gente tem que imaginar o quê? Texto narrativo, ele é imenso, ele é muito grande, no sentido de que dentro dele, os textos narrativos, nós encontramos outros gêneros textuais, como estão aqui embaixo, romance, novela, conto, crônica, fábula, entre outros, beleza? Então vamos lá, qual que é a estrutura do texto narrativo? O que é a estrutura? Qual que é o formato? Primeiro, ao contrário da poesia lá, que normalmente nós temos a sequência lá de estrofes e versos, lembram? Cada linha é um verso. Conjunto de versos se transforma em uma estrofe. Então, ao contrário disso, no texto narrativo nós temos o quê? A estrutura em prosa, que é aquela estrutura que tem um parágrafo e começa o texto até o final da linha. Volta no começo da linha, continua até o final da linha. Vai no começo da linha, continua até o final da linha. E assim por diante. Isso é texto em prosa, beleza? Então, qual é a estrutura do nosso texto? Ele normalmente apresenta o quê? Uma introdução. Depois da introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão, que é o desfecho. Então vamos por parte. Introdução. A introdução normalmente ocorre o quê? Lá no comecinho do texto, tá? Possivelmente no primeiro parágrafo, até no segundo parágrafo ali, a gente tem o quê? Alguma introdução. O que é introdução? É onde o narrador, tá? Que é aquela pessoa que conta a história, ou o autor, quando a pessoa escreve a história, ele vai apresentar o quê? Os personagens, quando que aconteceu a história, onde que aconteceu a história, o que os personagens queriam fazer. Então a introdução, ele vai introduzir todos os elementos da história. Então, todos esses elementos que a gente vai falar daqui a pouco apresentam-se, começam a aparecer, principalmente ali na introdução, no começo do texto. Então ali ele fala que existia, por exemplo, um príncipe ou uma princesa numa determinada época, num palácio, numa floresta, que queriam encontrar o amor da sua vida. Então ele dá o quê? Abertura ali para a gente começar a entender tudo o que vai acontecer no decorrer do texto. No desenvolvimento é toda a história em si, tá? Então vamos pegar lá uma história aqui na introdução. Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho, qual é a introdução? A menina que morava com a mamãe, né? E ela tinha uma avó que morava distante. E a mamãe fez o quê? Fez uma cesta de doces, pães e tudo mais para a menininha levar para a vovó, beleza? Então ali no desenvolvimento, o que vai acontecer no desenvolvimento? Vai ser a história. Falar que a Chapeuzinho foi chegando ali e seguir o caminho que a mamãe falou. Seguiu outro caminho no meio da floresta. Neste caminho encontrou quem? O lobo mau, que disse para ela seguir por outro caminho. E enquanto isso ele foi antes lá, aconteceu o quê? Comeu a vovó. E o que? A Chapeuzinho chegou lá, bateu na porta, apareceu. E aí começa a perguntar, beleza? Mas aí vem o quê? O clímax. O que é o clímax? O clímax é o ponto máximo da história. Qual que é o ponto máximo ali da Chapeuzinho Vermelho? Quando a Chapeuzinho chega ali pro lobo mau, pergunta: que olhos grandes você tem? Que orelhas grandes você tem? Que boca grande você tem? E ele faz o quê? Vai pra devorar a Chapeuzinho. Até que chega o caçador e acaba destruindo ali o lobo mau e salvando a vovó e a Chapeuzinho. Então, esse ponto máximo ali daquela ação que todo mundo fica, meu Deus, roendo as unhas, isso é o clímax, tá?
Professor, o clímax a gente tem também, tipo, em filme, essas coisas? Sim, a gente pode ter um ponto máximo de tensão ali no filme. Um ponto até outros pontos, tá? Então ali quando chega naquele momento que a gente fica, meu Deus, o que vai acontecer? Meu Deus, eu não tô acreditando, olha isso. Então nesse ponto se chama clímax. Então vamos lá. Introdução, introduzo, falo sobre os personagens e tal. Quem são os personagens, aonde eles estão, tá? Desenvolvimento, eu vou contar a história até que vai chegar um momento importantíssimo que olha o lobo mau ataca o Chapeuzinho e aparece o caçador. E a conclusão e o desfecho, o caçador salvou a Chapeuzinho e a vovó, tá? E ali ela entregou os doces, conversou com a vovó e voltou para casa e viveram felizes para sempre. Então, a conclusão e o desfecho é o final da história, onde a gente delimita tudo que aconteceu e conclui desata todos os nós, né? Tudo que a gente teve ali de coisas que iriam acontecendo durante a história, a gente conclui ali no desfecho, beleza? Beleza, entendi como que começa. Eu sei que tem agora a introdução, que apresenta meus personagens, aonde eles estão, a época que é. O desenvolvimento é contando a história em si, o clímax é aquele ponto máximo de tensão que vai acontecer na história e a conclusão e desfecho é quando tudo termina bem. Beleza. Agora que eu sei qual que é a estrutura de um texto narrativo, eu tenho que entender o quê? Quais são os elementos do texto. O que é elemento, professor? O que faz parte no texto, né? O que faz parte do meu texto? Por exemplo, no texto narrativo, os principais elementos são narrador, enredo, personagens, tempo e espaço. Narrador. Narrador é aquela pessoa que narra a história, que fala sobre a história. Aí no caso, o narrador a gente tem 3 categorias, que é o observador, o personagem e o onisciente. Vou falar sobre isso? Não. Coloquei aqui só a nível de conhecimento. Por enquanto a gente vai entender como narrador aquela pessoa que narra, que conta a história, beleza? Enredo. O enredo é a minha história em si, aonde que acontece, né? Aonde que aconteceu, se foi numa floresta, no castelo, no tempo medieval, no fundo do mar, tá? Então o enredo está envolvendo o espaço, aonde que aconteceu, quando foi que aconteceu, tá? Personagens, como vocês já sabem, né? Conhecem. Personagens são os seres, né? Podem ser seres humanos, animais, ou seres mitológicos, seres de uma época medieval, qualquer coisa do tipo que vai estar dentro ali, falando, encenando ali na sua história. Então, personagens é tranquilo. Tempo é quando foi. Era uma vez, há muito, muito tempo atrás. Então, o meu tempo aqui é há muito, muito tempo atrás. Ou era uma vez na época dos dinossauros, então eu sei que o meu tempo aqui aconteceu lá na época dos dinossauros, tá? O tempo aqui também tá ligado, pessoal, não só esse tempo cronológico, tá? De quando aconteceu, mas o tempo em que aconteceu, tá? Normalmente uma história ali, ela pode acontecer por um período, né? Uma tarde. O tempo da história pode ser em uma tarde, pode ser em uma semana, um ano. Por exemplo, se a gente pensar aqui na Bela Adormecida, né? A Bela Adormecida ali, a gente tem o quê? Que a menina ali foi enfeitiçada, a gente pensa na Bela Adormecida no mesmo critério que a gente tem lá no filme da Malévola, né? Nasceu, as fadas foram lá, dar toda beleza, encanto pra menina, e a bruxa má veio e jogou um feitiço nela. Quando ela tivesse seus 16 anos, iria furar seu dedo. Beleza. Aí o que acontece? Passam-se 16 anos para a história começar a acontecer ali, entendeu? Então, o tempo aqui está relacionado a quando foi que aconteceu e também o período que durou a história. Ah, professor, mas é muito complicado isso, né? E na hora que a gente está estudando aquela estrutura de forma separada. Mas se a gente pegar um texto para ler, a gente consegue identificar se aquele texto aconteceu em muitos dias, em poucos dias, em uma estação, por exemplo, ter sido durante o inverno, tá? Ou outras coisas do tipo, né? Outros tempos previsíveis. Mas isso é tranquilo na hora que a gente for o quê?
contando um texto. A gente tem na apostila 021 de vocês, a gente tem um texto bem interessante que a gente vai ler e a gente vai identificar quanto tempo durou aquilo, tá? Já, beleza? Espaço. Espaço é onde aconteceu, lugar em si, beleza? Elementos, como eu falei, exemplos. Os exemplos são os exemplos de texto narrativo, que eu já falei. Pessoal, de uma forma geral, o texto narrativo é um texto muito simples. É aquele texto que tem um começo, um meio e um fim. No meio eu tenho um acontecimento inesperado, surpreendente, que vai prender os meus leitores. E depois eu tenho um final, que tudo termina bem. Normalmente tudo termina bem, beleza? Então agora a gente entendeu um pouquinho aqui a estrutura do texto narrativo, a gente vai pegar a apostila para resolver os exercícios, beleza? Então, com a apostila em mãos, nós vamos ler um pouquinho a introdução que foi colocada aí para vocês. Já peço que vocês podem copiar essa introdução aí no caderno de vocês ou o mapa aqui mental que o professor fez pra gente escrever, tá? Isso aqui tá separado por tópicos para ficar mais fácil o entendimento ou em forma de texto como tá aqui, beleza? Então vamos ler, passando aí e eu lendo daqui. Texto narrativo. O texto narrativo conta acontecimentos ou experiências conhecidas ou imaginadas. Contar uma história, ou seja, construir uma narrativa, implica ação desenvolvida num determinado espaço e num determinado tempo, praticada por personagens, que nos é transmitida por um narrador. Narrador é aquele que conta a história. 2 pontos. No caso de narrativas, indica que um personagem vai falar. E o travessão é a pontuação que indica a fala do personagem. Então aí no finalzinho ele falou de 2 elementos, que são os 2 pontos e o travessão. Quando eu coloco 2 pontos, por exemplo, e Joana disse, 2 pontos, quer dizer o quê? Que depois desses 2 pontos, na linha de baixo, vai vir o quê? A fala da personagem que eu indiquei, no caso Joana, tá bom? Então vamos ler o texto aqui, O Sanduíche da Maricota, de Avelino Guedes, pra gente entender ali alguns dos critérios que a gente trabalhou aqui no texto, beleza? Então passando aí pra vocês o texto e eu lendo daqui, me acompanhem de casa, beleza? O Sanduíche da Maricota, Avelino Guedes. A galinha Maricota preparou um sanduíche, pão, milho, quirela e ovo. Mas, quando ia comer, a campainha tocou. Rim! Era o bode Serafim, que olhou o sanduíche e exclamou: vixe, falta um capim. Aí chegou o Kim, o gato, cumprimentou a galinha e, vendo o sanduíche, palpitou: falta sardinha. João, o cão, também veio com jeito de moço e, educado, sugeriu: coloquem nele um bom osso. Sempre zumbindo e agitada, chegou a abelha Isabel, olhou esquisito recheio. Melhora se puser mel. Da janela, ouvindo o papo, muito metido a bacana, falou convencido o macaco: está faltando banana? Banana, sardinha, mel, era o rato Aleixo. Milho, osso, capim, vocês esqueceram o queijo. A brincadeira acabou quando a raposa Celinha olhou bem para Maricota e falou: falta galinha. Maricota ficou brava. Fora daqui, minha gente! Jogou fora o sanduíche e começou tudo novamente. Pão, milho, quirela e ovo, como era para ter sido. Quem quiser que faça o seu recheio preferido. Pessoal, então vamos lá, tirando as engasgadas do professor aí na leitura do texto, vamos lá. O que acontece? Nesse texto a gente tem o quê? Uma introdução. Que introdução? Que a galinha Maricota estava preparando o seu sanduíche, até que chegou alguns outros personagens, que aí entra o meu desenvolvimento. Que personagens são? Olha lá. O bode, o gato, o cão, a abelha também, o rato e a raposa. Todos esses foram chegando e dando palpite no sanduíche da galinha Maricota. O clímax. Quando aconteceu isso? Quando ela ficou irritada e mandou todo mundo embora. Tipo, cada um começou a dar um palpite, até a raposa chegou e falou que faltava o quê? Uma galinha no sanduíche. Uma galinha no sanduíche da galinha Maricota. Olha o desaforo aí. O que acontece então? A Maricota fica irritadíssima e manda todo mundo embora. E a conclusão, o desfecho é que ela fez o sanduíche do jeito que ela queria e disse:
Quem quiser o seu sanduíche, que monte o seu próprio sanduíche, beleza? Tranquilo. E quanto tempo durou? Vamos lá. Narrador aqui. No caso aqui o narrador é quem conta a história, né? Uma pessoa que aparece contando ali, falando a galinha maricota preparou o sanduíche, tal, e foram aparecendo os outros personagens. O enredo, possivelmente onde que aconteceu isso? Se ela tá preparando um sanduíche, né? A galinha maricota preparou um sanduíche, mas quando ia comer a campainha tocou. Então o enredo onde que aconteceu isso? Possivelmente foi na casa da galinha maricota. Personagens: a galinha maricota, quem mais? O bode Serafim, Kim, o gato, o cão João, meu Deus, quanto animal! A abelha Isabel, o macaco não tem nome, né? Não. O rato, Aleixo, a raposa Celinha. Todos esses são os personagens. O tempo, quanto tempo demorou isso? Vamos imaginar. Ela estava preparando o seu sanduíche, tocou a campainha, chegou um, deu um palpite, chegou outro, deu outro palpite, chegou outro. O que aconteceu? Ela foi estressada, mandou todo embora. Que período de tempo foi isso? Aconteceu em um ano essa história? Demorou um ano? Não, né? Demorou um mês? Também não. Demorou uma semana? Também não. Demorou um dia inteiro isso? Possivelmente não. Demorou um pouco tempo, né? 1 hora, 20 minutos ali, meia hora. Então o tempo, quando a gente fala que tempo, foi esse tempo de duração. Foi muito tempo? Não. Espaço. Aonde aconteceu a história? Aonde aconteceu essa história? Na casa da galinha maricota. Beleza? Então, a gente consegue entender todos os elementos aqui do texto lendo um texto. Por isso que eu falei, olhando aqui, falando passo a passo, é difícil, mas na hora que a gente pega um texto e começa a ler, é tranquilo. Outra coisa, qual desses daqui, nossa, até com sol aqui, não sei se está atrapalhando vocês, espero que não. Qual desses daqui é essa história que a gente contou? Já falo para vocês, é uma fábula. Por quê? Na fábula, a principal característica é quando os animais falam, certo? Então aqui é um texto narrativo de fábula, beleza? Então vamos à parte que importa, as questões. Letrinha A. Escreva o nome de todos os animais, os personagens, que aparecem no texto narrativo. Então nós temos 2 linhas aí, caprichem na letra cursiva, letra de mão, bonitinha, e coloca o nome de todos os personagens aí. Virando a folha, a letra B. Qual é o personagem que disse? Coloque nele um bom osso. Quem foi o personagem? Volta lá no texto, procurem lá qual que é o personagem que fala isso e escrevam aí, tá? O nome do personagem, que animal que ele era, se tiver nome. C. Quais os ingredientes que a galinha maricota colocou em seu sanduíche? Aqui, prestem atenção, não está perguntando os ingredientes que cada um falou, é o sanduíche da maricota. Temos lá no começo e temos também lá no desfecho, tá? Lá na introdução e no desfecho, nós temos lá o que a maricota fez no seu sanduíche, beleza? Como era o nome do bode? Volta na história, lembra o nome do bode e coloca ali o nome dele, beleza? Letra E. De acordo com a narrativa, a galinha maricota estava fazendo um sanduíche. Qual seria o espaço apropriado para acontecer essa história? Na sala, no quarto, banheiro, cozinha ou jardim? Simples, né? A gente entendeu aqui o enredo, onde que acontece e tudo mais. A gente já entendeu onde que acontece essa história. F. Quanto tempo você acha que levaria para toda a história acontecer? Que foi o que a gente conversou aqui, ó. Tempo. Aconteceu uns 30 minutos? 2 dias ou 1 mês? Simples e fácil, né? G. Copie do texto a última fala do narrador. Eu já comecei. Jogou fora o sanduíche e... Tem que copiar tudo lá. Professor, letra de mão? Sim, né? A gente já está terminando aí o 2º bimestre. Vocês já fizeram bastante caligrafia, bastante treino, copiaram bastante coisa do professor aí no caderno. Então vocês já estão aptos a fazer essa transição, tá bom? Então olha lá, lembra qual que é a letrinha e faça uma letrinha de mão aí bem caprichado, beleza? Se tiver feia a letrinha, fala assim, não gostei da minha letrinha. Borracha, apaga e faz de novo. Combinado? Vamos lá. H. Nossa, tem bastante coisa, né? H.
copie do texto as palavras que tenham as sílabas nha, nhe, ni, nho, nhu. Então, todas as palavras que aparecem no texto, que tenham alguma dessas sílabas, tá? No meio ou no final, vocês vão escrever aqui, tá? Professor, aparece 2 vezes a palavra galinha, eu vou copiar 2 vezes? Não precisa. Se eu coloquei uma vez a galinha, não precisa escrever novamente galinha, beleza? Ó, são 5 palavras, já tá até a dica ali, ó. E copie do texto as palavras que tenham as sílabas lha, lhe, li, lho, lhu, tá? Então, existem 4 palavras aí com alguma dessas sílabas. Escrevam as aí. J. E você? Quais ingredientes usa para fazer um sanduíche? Agora eu quero ver, hein? Pode ser um sanduíche, tanto um sanduíche ali salgado quanto um sanduíche doce, tá? A gente sabe que hoje em dia existe um sanduíche doce aí, então você pode fazer tanto um doce como um salgado. Fica ao seu critério, beleza? Agora a gente vai para a parte de adjetivo no quadro aqui do lado. Pessoal, a parte de adjetivo é muito fácil, muito simples, tá? Então nós temos lá, o que são adjetivos? São as palavras que indicam as características do substantivo. Substantivo, o nome dado às coisas, tá bom? Então, tudo que for característica daquele objeto é um adjetivo, beleza? Por exemplo, a garota é bonita. Qual que é a característica aqui? No caso, bonita. Tô falando que a garota é bonita. Garota, substantivo, bonita, a qualidade da garota. Qualidade não, uma característica da garota, tá bom? Pode ser qualidade, defeito, isso não interfere aqui, tá bom? Então, bonita, deixa eu pegar aqui um giz. Bonita é o adjetivo. Meus alunos são inteligentes, uma característica de vocês que estão aí em casa. Meus alunos são inteligentes. Qual que é o adjetivo de vocês? Inteligentes. Fechou? O cachorro é peludo. Qual que é a característica do cachorro aqui? Peludo, tem pelos compridos, beleza? Então essa é a característica do animal cachorro. Então por isso essa característica é chamada de adjetivo. Eu sou brasileiro. Qual que é a característica minha? Ser brasileiro. Brasileiro quem nasce aqui no solo do Brasil, tá? Então aqui é um adjetivo. Esse caso aqui é um adjetivo pátrio, tá? Mas isso a gente não vai falar agora. Só a gente tem que saber o quê? Que é um adjetivo, que é uma característica do substantivo, tá? Então no caso aqui, uma característica pessoal, tá? Característica do animal, característica também pessoal e uma característica física, beleza? Então, não importa do que se trata, se traz uma característica que diferencia ou que atribua algo àquele ser, é chamado de adjetivo. Pode ser bonito, feio, careca, cabeludo, alto, magro, tudo isso são adjetivos, beleza? Então, bora para as últimas questões. Então, de adjetivo a gente tem apenas uma questão que vai ser fácil. Olha lá. Qual é o adjetivo do personagem João, o cão do texto? Então vamos voltar lá no texto, quando fala do João. Vamos procurar aqui. 6h30 depois. João, o cão, também veio com jeito de moço e, educado, sugeriu. Vamos lá ver. Qual que é um adjetivo do personagem João, o cão? Ele é feio, peludo ou educado? Uma característica que o João apresentou lá no texto. Ele apresentou uma forma... Só marcar um X, beleza? Depois nós temos a questão 3, que é leia e copie as sílabas corretamente, que é o nha, nhe, ni, nho, nhu, tá? Vamos treinar em casa, tá? Porque isso aqui também tem que articular bem a voz, né? Ó, nha, nhe, ni, nho, nhu, beleza? Então, copiem ali com letrinha de mão. E a 4 vocês vão ler e copiar a frase com letra cursiva, com a letra de mão. A palha do milho é fininha. Então vamos lá, a palha do milho é fininha, beleza? Terminando isso, a página 3, a próxima já é matemática, já não é para agora, é para a próxima aula. Então pessoal, nossa aula fica por aqui, muito obrigado por terem assistido e a gente se encontra na próxima aula.
Até lá, tchau, tchau e muito obrigado.